segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, nós vamos estudar um gênero textual que é a notícia. Do que se trata a notícia? O que é uma notícia? Notícia é um gênero textual jornalístico, ou seja, você tem a oportunidade de ter contato com esse texto em jornais, revistas, internet, e não literário. Por que ele é não literário? Porque ele não conta uma história, são fatos reais, verdadeiros, é algo que realmente aconteceu, que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculados pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos. Por esse motivo, as notícias possuem um teor informativo e podem ser descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando tempo, espaço, personagens envolvidos. Por exemplo, acontece um acidente na Avenida Brasil, próximo ao Mercado Smart. Vocês vão escrever a notícia sobre esse fato. Então, vocês têm que saber tempo, ou seja, quando que aconteceu o acidente. Foi na segunda-feira à tarde? Foi numa sexta-feira? Foi no sábado? Foi de manhã? Espaço, onde ocorreu o acidente? Personagem, quem são os envolvidos nesse fato? Quem são as pessoas, quem são as vítimas envolvidas? Então você tem que dar todas essas informações. Características da notícia. Para ser considerada a notícia, ela tem que preencher essas características aqui. Cunho informativo. Então eu apenas vou contar o que aconteceu, eu não vou dar minha opinião, quem estava errado, quem furou, se tivesse uma sinaleira, se tivesse algum sinal de trânsito, a faixa de pedestre, eu não vou contar quem é que fez algo errado para acontecer o acidente, eu só apenas vou contar o que aconteceu. Descritivo, porque eu vou descrever, e narrativo, porque tem personagens envolvidos. E são textos pequenos, são curtos. Outra característica, vinculada no meio de comunicação, eu posso encontrar na imprensa escrita, no jornal, ou posso encontrar nas redes sociais, em via digital, jornal online. A linguagem formal, ou seja, o português considerado correto, obedecendo às regras, os sinais de pontuação, ortografia. A linguagem clara e objetiva. O que seria esse claro e objetivo? Qualquer pessoa que saiba ler, vai ler a notícia e vai compreender a mesma coisa. Vai saber, todo mundo vai concluir a mesma coisa. O que aconteceu, com quem, todos vão vão entender o texto da mesma forma. Texto com título, sempre tem dois títulos. Um título principal e um título secundário, que vem abaixo do principal. Os textos são narrados em terceira pessoa, ou seja, eu vou contar uma história que ocorreu com outra pessoa, a notícia não aconteceu com o narrador, ele viu a notícia ou ficou sabendo, o discurso é indireto e os fatos são reais, atuais do cotidiano. Vira notícia o quê? Coisas interessantes que acontecem no dia a dia. A notícia é a reportagem. Muitas pessoas acham que notícia e reportagem são exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A notícia, como eu falei, é um texto curto, ele pode ser impresso ou pode ser online, pode vir em blog, em jornal, mural, em emissora de rádio, televisão. A reportagem é uma notícia muito interessante que de grande interesse, que mereceu uma estratégia melhor, entrar em detalhes. Então, nessa reportagem, ele vai abordar vai dar enfoques a vários aspectos. Por exemplo, se fosse sobre o coronavírus, ele ia trazer depoimentos de médicos, de pacientes, de especialistas, dados estatísticos, as cidades brasileiras onde tem o maior número de atingidos, essas informações todas viriam, fotos, ilustrações, então viria tudo isso aí. E após a reportagem você ia acabar aprendendo um pouquinho sobre o assunto. A estrutura, tanto
notícia como uma reportagem? Tem a manchete, que é o título, o slide e o corpo, tá? Olha as diferenças básicas. Notícia é curta, reportagem é mais extensa, é mais elaborada. A notícia tem um relato de um fato. A reportagem é a exposição desse assunto. A notícia é direta. A reportagem é detalhada. A notícia é objetiva, prende-se ao fato. A reportagem é objetiva, mais analítica. O que é analítica? Ela traz algumas informações, traz uma análise das coisas. A notícia tem como objetivo informar. A reportagem, além de informar, te estimula a reflexão, ela te traz uma informação a mais, ela te faz pensar melhor sobre o assunto. A notícia vincula-se a acontecimentos diários e atuais. A reportagem é assuntos que são de interesse do público. Neste momento, todos vocês, eu acredito que já leu várias informações sobre o coronavírus e já compreendem do que se trata. Então, vocês devem ter lido notícia no primeiro momento, depois, para se aprofundar e compreender, vocês tiveram acesso a uma reportagem. Todo texto jornalístico, tanto a notícia como a reportagem, tem que ter o título ou a manchete, que é uma forma resumida, é o principal acontecimento noticiado, o subtítulo, que vem logo embaixo com uma informação a mais, o cabeçalho ou slide, que é o primeiro parágrafo da notícia, que é como se fosse um pequeno resumo do fato, o corpo da notícia, que é todo o texto. E nesse corpo, gente, para a notícia ser considerada, a reportagem ou a notícia ser considerada perfeita, ela tem que responder essas perguntinhas. O que aconteceu, com quem, onde, quando, como, porquê e para quê. E pode vir também, principalmente na reportagem, um box, que é um quadradinho lá no livro de português direto. Eu falo para vocês, gente, leia informação no box. Nesse box vem um texto explicativo sobre o assunto, os dados, imagens, fotos, apenas para você compreender melhor o que aconteceu, tá? É isso que é a nossa aula de hoje. Eu vou mandar uma atividadezinha amanhã sobre esse assunto para vocês, tá? Ok? Obrigada.